cara está sendo julgado e vai ser mandado para cadeia por 40 anos. A imprensa só vai falar nisso. Você acha que se o Bolsonaro enfiar igual um avestruz a cabeça dentro do buraco, ele vai passar a imagem de que não está nem aí? Primeiro, sobre a presença do presidente Bolsonaro no julgamento. Algo que, eu digo a vocês, posso falar em bastidores, que não estava sendo cogitado, e houve uma inspiração, posso dizer assim, bíblica. Por curiosidade, o sermão desse final de semana na igreja foi sobre o julgamento de Paulo. Isso deu boas ideias, né? A gente pensar, poxa, por que o presidente não iria ao julgamento da mesma forma que o presidente Trump foi ao julgamento? Essa ideia, digamos assim, pegou, bons aliados abraçaram essa ideia, mas a CNN resolveu se antecipar, dizendo que Bolsonaro não deve nem assistir ao julgamento, dizem aliados. E essa estratégia, segundo a CNN, essa estratégia maravilhosa, vou ler aqui as aspas da reportagem, a estratégia defendida por esses deputados e senadores é que Bolsonaro ignore o julgamento e passe a mensagem de que não se importa com a análise da Suprema Corte e mantenha a narrativa de perseguição política. Como assim? Como assim? Que burrice é essa, meu Deus? Bolsonaro não vai ao julgamento para passar a mensagem que não estava nem aí? Como assim? O cara está sendo julgado e vai ser mandado para a cadeia por 40 anos. A imprensa só vai falar nisso. Você acha que se o Bolsonaro enfiar igual um avestruz a cabeça dentro do buraco, ele vai passar a imagem de que não está nem aí? Eu não sei de onde tiram essas pessoas essas coisas. A pior, se você acha que a gente briga contra a burrice e contra a má intenção, porque há ainda os que defendiam que ele não fosse presencialmente, porque supostamente elevaria a temperatura, mostraria enfrentamento da corte. Como se fosse um problema o sujeito enfrentar o julgamento político ao qual ele está submetido. Como se ele devesse morrer como um cordeirinho. E a gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, com nome aos bois. Obviamente, o que eu defendi, inclusive publicamente, é o contrário, que o presidente Bolsonaro fosse ao julgamento. Bom, aqui é necessário uma parte, porque hoje já é evidente que, na verdade, o presidente Bolsonaro sequer deveria ter voltado ao Brasil para submeter ao regime. Vejam, se não tivesse voltado, não teria sido notificado, essas investigações não teriam acontecido da forma que aconteceu, e ele não estaria hoje no banco dos réus. Hoje isso já é evidente. Já é absolutamente evidente. Mas já que voltou, já que esta cagada foi feita, eu não sei como poderia ser sequer controverso que ele devesse ir ao julgamento, próprio julgamento, sentar como fez na primeira fileira e enfrentar os seus algozes de cabeça erguida, terminando com uma coletiva, dando a última palavra e expondo a farsa que é esse circo. E eu digo que não consigo imaginar porque é controverso, porque como eu não posso conceber um político que perderia a oportunidade de se submeter, e quem entende aqui de psicologia e de narrativa, sabe o quão poderoso é o arquétipo do calvário e do martírio do justo na frente do Brasil inteiro. Então a alternativa era isso ou não ir, denotaria covardia. Uma característica, essa característica de covardia, que já vem sido atribuída por gente de direita com enorme frequência ao presidente Bolsonaro. E no final das contas eu digo, não precisava ser um gênio. Copia o Trump, isso é igual na escola, você não precisa ser o melhor aluno, não. Senta do lado e copia o dever. Só não faz igual, né? Então eu não sei, copia o Trump, eu não sei quem são esses aliados, eu não sei quem diabos assessora o presidente nessas decisões, mas eu sei que o resultado é quase sempre desastroso, e graças a Deus o presidente não ouviu essas pessoas e tomou a decisão correta. E vejam essa foto histórica do presidente Bolsonaro,
que é uma foto que ficou para a história. Tá aí na foto, estão os advogados, à esquerda do presidente, Dr. Celso Vilardi, que fez uma... Eu gostei muito da sustentação oral do Dr. César Vilardi. Está o presidente Bolsonaro e, na verdade, à direita está o Celso Vilardi e à esquerda está o Dr. Paulo Cunha Bueno, outro advogado do presidente que já esteve aqui 2 vezes no Paulo Figueiredo Show, também muito competente. Essa imagem do presidente e essas imagens, isso tem um peso. Eu acho que a gente tem uma outra imagem também do que eu mandei no nosso grupo de pauta do presidente. Políticos que estão na situação do presidente Bolsonaro, eles não podem perder o que se chama de photo op, né? A oportunidade de foto, a oportunidade de aparecer em uma foto histórica. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Então, o julgamento coloca o presidente numa imagem favorável. Vejam ele olhando, de cabeça erguida, olhando nos olhos, reforçando a ideia de que ele não é um covarde, que não está se escondendo dos algozes, encarando no olho. E aí sim a despreocupação é genuína. Enquanto os caras estão lá sedentos por prenderem ele está genuinamente lá mexendo no celular ou olhando eles nos olhos. E eu volto a dizer, o arquétipo do Marte do Calvário. Então, o arquétipo do Marte, por exemplo, diz respeito a alguém, no caso o Bolsonaro, que sofre, que se sacrifica por uma causa maior. Ele está em julgamento diante do Supremo Tribunal Federal? Sim, mas ele só está nessa situação porque ele decidiu se colocar à frente, se sacrificar pessoalmente e encarar a ditadura que se instaurou no Brasil. E o Calvário é a jornada de sofrimento extremo do justo. Um cara que tá com a vida feita, tem dinheiro, é famoso, querido pelo povo, e mesmo assim está decidindo gastar o seu tempo, esforço e vida pelo propósito de lutar para o Brasil. E isso, o Calvário termina com o quê? Com a redenção, com o vindicated, com ele sendo vindicated, né? Redimido, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Estudem Carl Jung, estudem os arquétipos. Arquétipos são importantes para a opinião pública. Você só consegue formar a sua ideia, as suas opiniões com base em arquétipos, queira você, queira não. As pessoas se convencem com base em arquétipos, né? Os arquétipos são as histórias que são repetidas milhões de vezes, que fazem parte da vivência humana, da condição humana, desde o homem das cavernas até a nossa existência. E não fosse a presença dele triunfo suficiente em razão dessas coisas que eu citei, mas temos outro fato positivo, que é o presidente Bolsonaro ganha, depois desse julgamento, a última palavra no fim dessa coletiva. E se o presidente for inteligente, ele só precisa passar 3 mensagens. Outra técnica de opinião pública que é muito interessante. As pessoas têm dificuldade de assimilar mais do que 3 pontos. Bastam esses 3. 1, eu estou aqui para assistir isso que é uma verdadeira caça às bruxas. De novo, copia o dever do Trump. 2, esse ponto é muito importante. O mundo inteiro está vendo a vergonha que se tornou o Brasil diante desse julgamento político. Os olhos do mundo estão atentos ao Brasil. 3, não sou eu quem está no banco dos réus, mas todos do movimento político do qual eu represento. O Trump formulou isso de uma forma um pouco diferente. O Trump disse assim, e foi esse o ponto central da defesa dele.
Eles não querem me pegar, eles querem pegar você. Eu simplesmente estou no caminho deles. E é de fato o que está acontecendo. Não é o Bolsonaro no banco dos réus. Somos todos. E aí não depende se você não gosta do Bolsonaro, acha ele meio frouxo, não gosta, etc, etc. Não importa. O Bolsonaro está lá como bode expiatório dos nossos pecados, na visão dessas pessoas, que são acreditar no que a gente acredita. Uma visão de que o Brasil é uma nação autônoma com a sua identidade e não parte de uma aldeia global, de que nós temos uma cosmovisão baseada no cristianismo, que nós acreditamos na família como centro fundamental da sociedade e no indivíduo dotado das suas liberdades individuais. Esse é nosso movimento político e que nós estamos revoltados contra a forma como eles do establishment usurparam poder. Já que eles não conseguem vencer isso nas urnas, eles querem vencer, como tentaram nos Estados Unidos, vencer na base da porrada. E o Bolsonaro é o bode expiatório, ele precisa ser esmagado para que o nosso movimento político seja esmagado. Um movimento político que responda a você, se é o seu movimento político, você que está assistindo, você que está no chat, você que está nos comentários. Então não é o Bolsonaro no banco dos réus. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.